Vamos abrir nossas Bíblias em, obrigado meus irmãos, Números, capítulo 13. Eu vou ler do 25 ao 33. Números 13, 25. 13, número da dia da final. 13. Quem puder ficar de pé para a leitura, vamos ficar e vamos... Quem está alegre por estar na casa do Senhor? Deus está aqui e não há lugar melhor para estar do que na presença dEle. Então você é um bem-aventurado de estar aqui hoje. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana o quê? Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante a Moisés e disse, vão todos juntos: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora só eu. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de poder estar na tua casa e estudar a tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber essa palavra que jamais voltará vazia, que ela possa atingir o profundo do meu ser, o profundo dos meus irmãos, para que saiamos daqui, Senhor, diferente de como entramos. Faz do teu jeito e que teu Espírito ajude o pregador, Pai, dando sabedoria, concatenando as ideias e intrepidez, para que tua vontade seja realizada nos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Temos falado já 3 ou 4 mensagens. Terra nova à vista. O povo está ali, prestes a tomar posse da terra prometida. É hora de avançar. Diga para o seu irmão, é hora de avançar. É tempo de tomar posse das promessas que Deus já reservou para nós. E já estamos falando há várias semanas que para tomar posse temos que enfrentar batalhas. E cada batalha tem uma estratégia. Vimos isso semana passada. E semana passada aprendemos o poder da oração e a importância dos braços de oração. As pessoas orando umas pelas outras. E aprendemos que aquela batalha foi vencida através desse poder. Hoje, e se você não viu ainda, pode ver no YouTube, está escrito, o nome é Vencendo através da Oração. Hoje eu quero falar de um outro assunto, que é importante também numa guerra, numa batalha, nas batalhas do nosso dia a dia.
eu quero falar sobre um fantasma. É um gigante, mas além de gigante, ele é um grande fantasma. O nome dele é medo. Medo. Existem, antes de você combater os gigantes externos, as situações, as pessoas que se levantam contra você, você precisa vencer os fantasmas internos, os gigantes internos. E um dos maiores gigantes que a Bíblia aponta e nos ensina é o medo. Todo mundo sabe que temos 365 vezes a Bíblia dizendo o quê? Não temas, não temas, não temas. Nos exortando, nos lembrando que muitas serão as situações que nós vamos enfrentar, que de impacto irão nos amedrontar, mas aí a palavra do Senhor diz, não fica assim, não temas, porque eu estou contigo. Esse então é um grande ensinamento. E eu gostaria, antes de continuar, separar dois tipos de medo. O medo sadio, que eu chamo medo sadio, é aquele medo colocado por Deus dentro de nós, para preservar a nossa vida. É o medo que não me permite atravessar a rua de olhos fechados. É o medo que me inibe de me atirar do 25º andar. Esse é o medo sadio. Não é desse medo que nós estamos falando. Existe um medo que eu vou chamar nocivo, e a partir de agora tratar apenas como medo, que é aquele medo que se torna quase que uma fobia, um exagero, que acaba nos paralisando na nossa vida, nos engessando. Medo de muitas coisas, medo do futuro. E o que será agora de mim? O que será agora do meu filho? O que será agora da minha filha? O que será agora desse país? Medo de sair de casa por causa da violência, que cada vez é maior nas nossas cidades. Medo de ficar pobre, medo de morrer. Vários são os medos. Medo de ficar só. Medo de ser rejeitado mais uma vez. Medo de não dar certo. Medo de falhar mais uma vez. Medo de ser criticado. Tantos medos que, se não controlarmos, se não dominarmos, acabamos sendo paralisados. E acabamos por não entrar na terra prometida, por não viver o estilo de vida que Deus preparou para nós. Quando Deus diz ser forte e corajoso para Josué, quando Moisés diz ser forte e corajoso para Josué, quando a Bíblia diz para nós, sejam fortes e corajosos, quando ela fala corajoso, coragem não é ausência de medo. Coragem é domínio sobre o medo. É ir adiante, mesmo sabendo que existem gigantes a enfrentar. Por exemplo, estamos falando de Copa. O Brasil acabou de perder 2 craques. Neymar e o seu capitão. Agora, eles têm 2 alternativas. Começar a olhar para os gigantes alemães, desculpa, pastor, para os gigantes alemães com medo, dizendo, agora não dá mais, perdemos o Neymar, se a gente tivesse o Neymar. E aí o medo vai começar, quando entrarem em campo já começam a entrar derrotados, ou não, alguém lá vai ter que chamar o brilho dessas pessoas, o Felipão, uma psicóloga, sei lá, o Parreira, dizer assim, agora nós estamos juntos, nós vamos ganhar esse pessoal sem Neymar. Quem crê nisso? Vocês creem que o Brasil vai ganhar? Vocês creem que o Brasil vai ganhar sem Neymar? Então vocês não estão derrotados pelo medo. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje nós vamos aprender 2 etapas. Etapa 1, as consequências do medo. As lições que nós podemos tirar desse relatório dos espiões. E em seguida, como vencer o medo. Amém? Então vamos à nossa passagem. Sabemos aqui o contexto. O povo de Israel sai do Egito. 1 ano e meio
no deserto, não, 1 ano e meio não, 1 ano e alguns meses no deserto, Deus transformou um bando de escravos numa nação com sistema de governo social, com sistema de governo espiritual, um verdadeiro milagre. Formou uma nação de milhões de pessoas em cerca de 1 ano. E agora eles estavam ali, tem uma promessa, estavam ali no deserto aguardando o tempo, e Deus diz, chegou a hora. O tempo de ficar no deserto já parou, já acabou. É hora de avançar. É hora de conquistar a terra que eu já dei para vocês. Moisés é convencido de enviar 12 espias para olhar a terra. Os espias vão, olham a terra e nessa passagem trazem um relatório. E sabemos que existem 2 grupos de pessoas. Caleb e Josué, com um relatório otimista, e os 10 com um relatório motivado pelo medo. Vamos ver o que a gente aprende com eles. Versículo 25. Não, antes disso, você sabe que eles vieram com as frutas, eles eram trazidas por 2 homens. O tamanho das frutas era tão grande que eles precisavam trazer com 2 homens. Uma vara no meio. Ou seja, a terra era exatamente a terra que Deus havia prometido. Só que havia gigantes lá, havia um inimigo a enfrentar. E a turma, ao invés de focar em Deus, ao invés de focar no poder de Deus, se apavora com o tamanho dos inimigos, com o tamanho dos gigantes. O final nós já sabemos. O final é que eles ficam rodando no deserto. Nadaram e morreram na praia? Não. Andaram no deserto e morreram no deserto. Não tinha praia lá. Que lamentação, que é como se você tivesse investido muito em alguma coisa e na hora de pegar a vitória, você deixa escapar. O que nos ensina aqui? 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente o quê? Mana, leite e mel, esse é o fruto dela, e mostrou aquele fruto maravilhoso. Então, realmente os espias viram que Deus não estava mentindo. Aquilo ali era confirmação, aquela era a terra prometida, que Deus deu para eles. Mas o povo começa a ficar atemorizado. O povo, porém, que habita nessa terra é... 28. É poderoso. Aí começam a temer. Primeira lição sobre o medo. O medo distorce a visão dos fatos. Vamos repetir? O medo distorce a visão dos fatos. A perspectiva dos fatos começa a ser através da lente do medo. E em seguida, logo em seguida, depois que isso ocorre, o medo nos faz esquecer de Deus e das suas promessas. Exatamente o que acontece aqui. Eles viram, é a terra, mas tem gigante. Então, eles vieram de um lado, vieram com a confirmação de que Deus não estava mentindo e aquela realmente era a terra prometida. E de outro lado, vieram com o tamanho dos gigantes. Eles são poderosos. O que eles fizeram? Visão do medo, perspectiva errada, e esquecem de quem Deus é, esquece do poder de Deus, esquece da promessa de Deus, e começa a ficar amedrontado com as circunstâncias e com o tamanho do gigante. Eles dizem, o povo é poderoso. Começaram a tremer, não falaram, Deus é poderoso. Eles falaram, o povo é muito poderoso. E aí, Caleb
esse careta assim, eu queria ser que nem esse cara. Com 80 anos depois ele vai entrar na Terra Prometida. Caleb entrando, disse, nada disso. Ele fala, eia! Subamos e possuamos a terra. Versículo 30. Certamente prevaleceremos contra ela. Caleb enxerga o tamanho de Deus. Os espias, os 10 espias, enxergam o tamanho dos gigantes. Deus é maior do que os gigantes. E Caleb diz assim, não, nós vamos, essa é a promessa de Deus, é a confirmação de Deus, vamos em frente, eia, vamos lá. E eles dizem o quê? Próximo versículo. 31. Porém os homens disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é... Quantas vezes na minha vida e na sua vida você diz assim, não adianta, eu não consigo, eu não posso. Muitas vezes, motivados pelo medo das circunstâncias, por aquilo que você está enxergando com os olhos físicos à sua frente. E na maioria dessas vezes, você está esquecendo de olhar para Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e não deixará vacilar os meus pés. Mas não, eles não viram. E aí, o medo começou a penetrar dentro deles. Cala a boca, Caleb. Cala a boca, nós não conseguimos, nós não podemos. E aí fizeram coisa pior. E aí vem o exagero. 32, já começa a exagerar. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra aqui, que devora os seus moradores, meu Deus. Eles já começaram a exagerar. O medo faz com que a gente exagere. O medo faz com que a gente dê relatórios pessimistas demais. Cuidado quando você fizer um relatório. Deus nos chamou para encorajar pessoas. E muitas vezes nos nossos relatórios, no nosso blá blá blá, nós cada vez mais jogamos as pessoas para baixo e desencorajamos as pessoas. Cuidado, isso não agrada a Deus. Cuidado, porque você pode levar todo um povo à perdição, a ficar rodando em vazio, por causa das suas palavras, por causa do exagero das suas palavras. Por outro lado, toma cuidado também quando vier um relatório muito pessimista. E cria uma barreira, porque senão você também será afetado pelo medo, que é a segunda lição. O medo contamina. O medo se propaga rapidamente. 10 pessoas levaram em algumas horas, milhões de pessoas a serem destruídas, a serem paralisadas, a não receber as promessas que tinham a receber. Diga para o seu irmão, cuidado com os relatórios. Aleluia. Que sai das nossas bocas. Então, em resumo, eles esqueceram do poder de Deus. Eles exageraram, difamaram a terra, exageraram nas suas palavras e começaram a corromper o povo. Agora pior, 33. Eles também disseram, também vimos ali gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, o quê? Como gafanhotos. Eles gigantes, mais uma vez estão exagerando, né? Somos como gafanhotos, eles são muito maiores do que nós. Eles tinham ali, uns 3 metros de altura. Pensa 2 Reinaldos. 1,60, 3,20, mais ou menos isso aí. Era o tamanho do gigante. Passava por essa parede aqui, ó. Puf! Eles ficaram assustados e disseram, somos que nem gafanhotos. Terceira lição do medo.
O medo nos faz sentir como gafanhotos. O que pode fazer um gafanhoto contra um gigante? Provérbios, não precisa abrir, eu vou ler só para você em casa, só anota. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Quando você começa a se imaginar como um gafanhoto, você se torna um gafanhoto. Você já vai entrar contra esse gigante perdidinho, mas você pode fazer um toquinho no pé dele. Tu vai acabar sendo esmagado por esses gigantes. Sem Cristo, até somos como gafanhotos. Mas com Cristo, somos mais que vencedores. Aquele povo era como gafanhotos para os gigantes. Mas Caleb conseguia enxergar que os gigantes eram como gafanhotos diante da grandeza de Deus. Que aqueles gigantes diante de Deus eram como gafanhotos. Isaías, no capítulo 40, se eu não me engano, no versículo 22, fala isso, que todo esse povo, todas essas nações, são como que gafanhotos para Deus, pequenos demais. Nós já sabemos quão grande é o nosso Deus. E Caleb tentou falar, o nosso Deus é grande demais, vocês estão com medo desses gigantes. O contraste, 10 espias de um lado, olhando o tamanho do gigante. E Caleb do outro lado, junto com Josué, olhando o tamanho do Deus que ele serve. Hoje, você está olhando para o tamanho de quem? Dessa batalha que você tem diante de você, que os homens relatam, num relatório pessimista que não tem mais jeito? Ou você está olhando para Deus, para a grandeza dEle, para as promessas dEle? Você está que nem os 10 espias, dizemos, não podemos fazer isso. Ou você está como Caleb, com a ajuda de Deus, nós venceremos. Com a ajuda de Deus, eu vou passar por essa. No capítulo 14, a coisa piora. Veja comigo, versículo 1. Toda a congregação gritou em voz alta com medo, desespero. E o povo, o que fez? Chorou toda aquela noite. Um choro de covardia. E um choro de desespero. Porque mais uma lição sobre o medo. O medo gera desespero. E eles ficaram desesperados. Diz a palavra, e o povo chorou aquela noite. Ao invés de orar, eles estão totalmente desconectados de Deus. Porque há momentos que nós choramos. Há momentos que o gigante é muito grande. E o nosso choro tem que ser um choro de se conectar a Deus e dizer, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque esse gigante está penetrando na minha mente e no meu coração. Está quase me paralisando. Mas eu sei que Tu és um Deus do impossível. Eu sei que Tu me amas. Me abraça. Mas eles não fizeram isso. E acordaram no dia seguinte, piores ainda. Depois de uma noite curtindo aquele medo e aquele desespero. Olha o versículo 2, 3 e 4. Todos os filhos de Israel, o que fizeram? Murmuraram, começaram a murmurar. Finzinho do versículo 2. Tomara tivéssemos morrido aonde? Na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor para essa terra? Não seria melhor voltar para o Egito? E no 4 eles dizem, levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Medo gera desespero. Primeiro você perde a visão, depois você perde a razão. Atemorizados e desesperados. Será que não seria melhor a gente ter morrido no Egito? Será que não seria melhor ter morrido no deserto? Será que não seria melhor já ter morrido ao enfrentar esses gigantes? E que Deus é esse que nos traz a uma terra que está cheia de gigantes? Eu acho que Ele trouxe a gente aqui para nos matar, para acabar conosco. Deus agora é mau para eles. O medo está distorcendo tudo. Deus é mau. Que Deus é esse que? Quantas vezes na sua vida você ouviu? Que Deus é esse que deixa você passar por isso? Que Deus é esse que deixa isso acontecer? É o desespero, é a falta da razão, é a falta da visão do reino, da grandeza de Deus, que está começando a falar. E se você não acordar, você vai ser que nem eles. Se você não enxergar a grandeza, você vai fazer que nem eles. E sair e sacar uma solução totalmente irracional, que não tem sentido nenhum. Quando você estiver sob desespero, quando você estiver atemorizado com alguma coisa, quando você estiver sob o impacto de alguma má notícia, não tome decisão importante nenhuma na sua vida. Espera. Porque o turbilhão de emoções vai influenciar na tua razão, na clareza dos fatos, e você vai dizer que nem eles. Vamos voltar para o Egito que era melhor. Se esqueceram totalmente do que passaram no Egito. E pior, do que fizeram com os egípcios. Foram 10 pragas. Exército destruído. Primogênitos destruídos. E eles achavam que iam voltar lá, iam abraçar os egípcios. Nós estamos de volta, Sacomé, nos arrependemos. Mãe chorando. Não tem a menor cabimento. Quantas vezes você dá solução como essa, hein, irmão? Quantas vezes eu dou soluções como essa, motivado pelo medo e pelo desespero? E Josué e Caleb voltam a falar. E Josué e Caleb voltam a insistir. Diga comigo, dominados pelo medo, resolvem fugir, ao invés de enfrentar a situação e o inimigo. Última coisa que o medo gera: fuga. Medo gera fuga. Fuga da realidade, fuga das circunstâncias, fuga do inimigo. Ao invés de avançar, como Deus quer que a gente faça, eles e nós, muitas vezes, resolvemos recuar, fugir, ou nos acomodar, num processo de fuga, que é motivado pelo medo. Muitos agimos da mesma forma que eles. Medo de errar, medo de uma nova frustração, medo de mais uma derrota, medo de ser ferido de novo. Preferimos fugir, ao invés de avançar, ao invés de enfrentar de frente a situação e os gigantes. Não crescemos espiritualmente, paralisamos nossa vida, e pior, para mim esse é o pior,
ficamos no deserto, achando que é vontade de Deus. Deus já falou, é tempo de avançar. O tempo de deserto acabou. Mas quando você não pode, não quer avançar, não quer enfrentar, você fica dando voltas no deserto, achando que aquilo é vontade de Deus. Há momentos de deserto, todos nós passamos. Mas há momentos que Deus manda a gente vai em frente, avança, e você fica paralisado. E se convence de que essa é a vontade de Deus. Vai acabar que nem eles, rodando em vazio, vida paralisada. Meu irmão, Deus não quer que isso aconteça na tua vida. Deus te chamou hoje aqui para te sacudir. Deus te chamou hoje aqui para te dizer, é hora de avançar. Não temas, eu estou contigo. Não fica paralisado, não fica acomodado, não deixa o medo te dominar, não bate em fuga, não faz isso. Eu estou contigo, tem coisas preparadas para você, há presentes, há um crescimento espiritual esperando essa congregação, há um crescimento espiritual esperando a tua vida, há algo novo acontecer, é preciso passar o Rio Jordão. Mas só passa o Rio Jordão quem vence o medo. Os outros ficam do lado de cá. Daqui a pouco é necessário passar e você não passa. Está aqui o Jordão. Vocês são os gigantes e a terra prometida. E eu sou aqui o povo de Israel. Os olhão para vocês, eu não quero nem saber de passar aqui. Vou ficar aqui rodando todo dia. E a minha vida não vai mudar. E de vez em quando um inimigo desse vai vir me atacar também. Foi o que aconteceu com eles. 40 anos ali. Faça essa oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa, Senhor, que eu fique rodando em vazio, sem crescimento. Capacita-me a vencer o medo, seguir em frente, passar o Jordão e tomar posse das promessas que tu tens para a minha vida. Você então já viu o suficiente sobre o que acontece com um povo ou com uma pessoa que se deixa dominar pelo medo. Rapidamente, agora em 15, 20 minutos, vamos ver como vencer o medo. Não basta apontar o defeito, temos que dizer a solução. A primeira coisa é uma decisão do teu coração. Você quer vencer o medo? Você quer avançar? Então fique consciente de que em algumas áreas da tua vida, você já está paralisado há muito tempo. E que essa não é a vontade de Deus. Ore para que Deus mostre essas áreas. Talvez hoje na ceia tenhamos tempo. Ter consciência de que em algumas áreas você está com a perspectiva errada. O gigante está mais alto. Ou você está num processo de fuga, de acomodação, dizendo que isso é vontade de Deus. Pare de fugir. Pare de se acomodar. Peça para Deus mostrar o verdadeiro motivo do teu medo. Esse espírito de medo que às vezes quer atormentar cada um de nós. Quer penetrar no nosso coração. A primeira coisa é querer mesmo, decidir vencer o medo. A segunda é Jesus. Ninguém vai conseguir isso sem Jesus. Você já abriu teu coração para Jesus Cristo? Diga amém. Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele tem poder para te libertar de qualquer espírito, de qualquer sentimento e emoção. Ele é maior. Ele é a pessoa que vai te ajudar a vencer esse medo. Abre o coração e deixa Jesus entrar.
eu creio que a maioria de nós, Ele é poder para te libertar. Quem crê que Jesus é poder para salvar, para libertar? Amém. Quem diz assim, então, Senhor, entra no meu coração. Não sei se você já pediu. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Filho de Deus. O Salvador, diga o Salvador. O Libertador. Aquele que me restaura. Aquele que vai fazer vencer esse medo. Essa é a base. Sem Jesus não dá. Depois, ser corajoso. Porque quando Jesus entra na gente, Ele traz um espírito. O Espírito do Senhor. E 2 Timóteo 1,7, não precisa abrir porque o tempo está mal. Diz assim, eu não dou a vocês espírito de covardia. Não sejam covardes. Muito pelo contrário. Eu dou a vocês espírito de poder, amor e moderação. Dentro de você há um espírito de poder, amor e moderação. Moderação para não fazer besteira. Dizer, o pastor começou a dizer agora que eu sou o tal, então eu vou vencer o medo e começa a sair aí e enfrentar a coisa. Precaução, moderação, bom senso, acima de tudo. Equilíbrio, acima de tudo. Poder, à medida que você avançar, você vai ver o poder do Espírito Santo dentro de você, operando na tua vida. Já está aí o poder para vencer o pecado. Já está aí dentro de você o poder para te ajudar a vencer o medo. Além do equilíbrio, além do poder, Ele fala em amor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é aquele que derrama amor nos nossos corações. Aqui eu te chamaria a Romanos 8,15. Não precisa abrir também. Não, aí você tem que abrir porque eu acho que eu não sei de cor exatamente. Vou ter que abrir. Agora vamos falar de amor. Diga comigo, eu tenho poder em mim. E também tenho amor. Leia aqui, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Diga para o seu irmão, você já foi liberto. Você não é mais escravo. Então não seja escravo do medo. Não viva atemorizado. Viver atemorizado é coisa de escravo. Só que você não é escravo, você é filho, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos, libertos do pecado, libertos de todo temor, temos um Pai, esse Pai é Abba, Pai, esse Pai que nos ama, esse Pai que atende ao nosso clamor. E agora você vai entender o finalzinho para vencer o medo. 1 João 4,18 diz assim, o perfeito amor lança fora todo o medo. Muitos de nós aceitam, enxergam, creem o poder de Jesus. Mas nas batalhas da vida, você não precisa apenas reconhecer e crer no poder de Jesus Cristo. No poder de Deus. Você precisa saber que Deus é bom. Você precisa saber que Deus te ama. Você precisa saber que Deus é Pai. Você precisa saber que Deus é Abba, Pai. Você precisa saber que Deus cuida de ti. Porque senão você vai ficar que nem aquele leproso. Mateus 8, 2, 3. Você lê em casa. Que nem um leproso. Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus diz, eu quero, e curou. Se tu quiseres, tu podes. Ele já sabia que Jesus podia, que Jesus tinha poder. Mas ele tinha dúvidas se Jesus queria curá-lo.
se Jesus se importava com ele. Meu irmão, saiba, Deus tem poder e Deus se importa contigo. Ele quer te curar, Ele quer que você saia dessa escravidão do medo, Ele quer que você avance e Ele quer tocar em ti. Diga para o seu irmão, creia no poder e no amor de Deus. Deus te chamou hoje aqui, meu irmão, para lembrar isso. Que Ele te ama, apesar das circunstâncias. Ele te ama, apesar dos gigantes. Ele é poderoso e Ele te ama, apesar disso tudo. E Ele está pedindo uma coisa a você: creia no meu poder e no meu amor essa manhã. Creia no meu poder e no meu amor. Deixe a certeza do amor de Deus ganhar terreno na sua mente. A sua mente, os seus olhos enxergam gigantes na terra, que acabam trazendo imagens à sua mente, que geram medo. Você precisa agora equilibrar isso, trazendo à sua mente a palavra de Deus, que diz que Deus é Abba Pai, que Ele te ama, que Ele é o Deus do impossível, que Ele jamais te abandonará. Salmo 118:6. Deus está comigo. Se Deus está comigo, o que mais temerei? O que poderá me fazer o homem? Salmo 23, o pastor ainda há pouco falou: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a... Quando você entrar naquele exame, tem exame que eu entro às vezes, que eu sei que eu tenho negócio escuro, eu não gosto, aquele negócio abafado. Quem já fez aquela, acho que é ressonância, aquele negócio aqui, parece que você está num caixão, irmão. Aí o cara falou para mim, 40 minutos. Eu falei, 40 minutos não! Aí depois de 2 minutos eu comecei a me bater, o cara, assim não vai dar. Aí eu comecei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fechei os olhos, se eu olhasse, fechei os olhos. Olho aberto, janela da mente. Fechei os olhos e visualizei Jesus ali comigo, me abraçando, dizendo: não temas, eu estou contigo. Esse momento vai passar. Aleluias. Passaram os 40 minutos para a glória do Senhor. À medida que a certeza do amor vai entrando na tua mente, o medo vai sendo dissipado. Mas falta só mais um detalhe. Porque primeiro Jesus liberta, toca no espírito. Ele tem poder para tirar todo o espírito das trevas que quer te demonizar. Segundo a tua mente. Na tua mente tem que ter a certeza desse amor. Terceiro o teu coração. Quem já viu uma criança com medo? Criança com medo, à noite escura, ela sonhou com alguma coisa que atemorizou ela, viu televisão, não conseguiu, ela grita, ela clama pelo Abba Pai, pelos pais dela. Os pais chegam, abraçam, a criança, tocam nela, ela vai o quê? Aquietando, o medo vai cessando, vai paralisando, elas vão ganhando segurança, aquela segurança, aquela proteção, aquele amor dos pais, eliminam, dissipam o temor da noite, dissipam o medo daquela criança. Muitos de nós tem momentos que nós precisamos clamar a Deus. Pai, eu não
estou com medo. Pai! E o Abba Pai vem e nos abraça com seus braços de amor. E à medida que Ele nos abraça, nos toca com seu Espírito Santo, começa a vir sobre nós uma segurança, uma confiança no Pai. E o medo vai sempre sendo dissipado. Quem precisa desse abraço essa manhã aqui? Você que está enfrentando circunstâncias, uma boa notícia, Deus está aqui. Deus quer te abraçar. Durante essa ceia nós vamos fazer isso. Porque esse é o último passo. É o amor no coração. É deixar Deus te abraçar. É descansar nos braços dEle. É deixar que Ele encha o teu coração com o amor dEle. A mente eu encho com a minha palavra, com a palavra dEle. O coração eu encho com o amor dEle. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Momentos de comunhão. Momentos de relacionamento com o Pai. Momentos entre você e o Pai. Nesses momentos, Deus derrama amor no teu coração. E a palavra de Deus diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. O abraço e a segurança do Pai lançam fora todo o medo. Perfeito amor, amor do Pai, amor de Deus, é o único perfeito. Deixa essa certeza de que tu és amado entrar na tua mente. E deixa o amor dele ser derramado no seu coração. E à medida que o amor do Senhor inunda você, o medo vai sendo dissipado. É como se o amor entrasse por uma porta e o medo fosse saindo pela outra. É isso que Deus quer. Nos abraçar. Derramar do seu amor. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. O que está te atemorizando, meu irmão? Que batalhas, que gigantes você tem à sua frente. Medo de sair de casa por causa da violência. Medo de ficar doente. Medo de morrer. Medo de ficar pobre. Sem comida na sua mesa. Medo de perder algo valioso da sua vida. Talvez alguns com medo de errar mais uma vez. O que as pessoas vão dizer? Fracassar mais uma vez. Você tenta, não consegue. E aí você já desiste, você já começa a entrar no processo de fuga. Medo de ser rejeitado mais uma vez. Quem já foi rejeitado não quer ser mais. E já enxerga os fatos de forma distorcida. Medo de ficar só. Medo da solidão. Medo do futuro. Eu não sei qual é o medo que te aflige. Medo do casamento ser encerrado. Medo do seu filho ser envolvido com drogas. Todos nós temos. Dentro de um certo limite, ele ainda não é nocivo. Mas em alguns de nós,
ele já tomou posição. Ele já está dominando. Ele já está impedindo que você avance. Você já começou a dizer não posso. Mesmo que não fale na sua boca, lá na tua mente, você já está se vendo como um gafanhoto. Você sabe que Deus tem algo bom para você e você não consegue chegar lá. Deus te chamou hoje aqui para te ajudar, irmão. Para dizer, meu filho, minha filha, vocês querem seguir em frente? Vocês querem derrotar esse medo? Querem enfrentar esse medo? Quem quer? Levante só o braço direito, não quero nem ver. Então abra o coração agora para Jesus vir te ajudar. Fala com Jesus, diz, Senhor, me ajuda. Aleluia. Eu sou teu, pode dizer, eu sou teu, Senhor. Jesus está aqui, meu irmão. O Senhor está aqui, Deus está aqui, quer te livrar do medo. Primeira coisa, você crê no poder de Jesus? Então a primeira coisa que eu quero fazer com você hoje é repreender o espírito de medo. Tomar a autoridade que já te foi dada no nome de Jesus Cristo, e se a fonte é espiritual, ela vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas que crê e quer, levanta no teu lugar para a gente orar junto. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Diga assim, Senhor, esse sangue maravilhoso de Jesus Cristo, que está representado nessa mesa, está sobre mim agora, porque o meu coração já é teu. E em nome de Jesus, a tua palavra diz, se tu nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A tua palavra diz que todo poder pertence a ti, que tu és o Deus que salva, que cura e que liberta. Espírito de medo, sai agora da minha vida, em nome de Jesus, e não volte mais. Agora eu quero orar. Senhor, eu coloco diante de ti toda essa congregação, toda essa paralisia causada pela ação de espíritos malignos, venha da onde vier, eu repreendo agora no reino do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Nós nos levantamos como Caleb e dizemos, o Senhor está sobre nós, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, pega tudo que é teu, larga essa congregação, larga esses corações, larga essas famílias, abre essas algemas que tem paralisado muitos de nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Acabou não, irmão, porque você tem que crer no poder, e você tem que crer no amor, espírito de moderação, poder e amor, porque o amor é um antídoto do medo. Ele é a vacina contra o medo. Então você precisa agora ter certeza na mente que Deus te ama. Você tem? Tem mesmo? Diga assim, o meu pai é o Abba Pai. Ele me ama de forma incondicional. Mesmo quando eu erro, quando eu acerto, quando eu caminho e quando eu caio. Ele vem e me segura pela minha mão direita. Ele é o Deus que cuida dos seus filhos. E eu sou filho amado do meu Pai. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os guarda. Eu sou cuidado. Eu sou guardado. Eu sou protegido. Quando eu saio à rua, saio sozinho. Quando eu chego em casa, não chego sozinho. Quando eu vou dormir, já está o Senhor ali ao meu lado. Quando eu acordo, as misericórdias do meu Pai já estão aguardando por mim. Aleluia.
Está na mente o amor do Senhor. Agora deixa Deus derramar esse amor no teu coração. Fecha seus olhos. Cada um faz de um jeito, eu faço assim, ó. Espírito do Senhor, esses são os teus filhos. E a tua palavra diz, Pai, que o amor seria derramado nos nossos corações. O perfeito amor, o teu amor, derramado pelo teu Espírito, começa desde já a derramar-se diante de cada um de nós. Começa a inundar os nossos corações. Porque quando a minha mente e o meu coração estiverem inundados do teu amor, eu vencerei o medo. Eu não quero mais ficar escravo. Eu quero avançar. Visita a tua congregação, Pai. Nós vamos nos preparar para a ceia. Ouça, nessa ceia, deixa o Espírito Santo de Deus derramar o amor de Deus no seu coração. Feche os olhos e visualize no Espírito o amor de Deus, as mãos de Deus, aquietando o teu coração, enchendo o teu coração. Adarabassaias, Odaralabassaias, Odalayadaias, Oriadalabai. Espírito do Senhor, Ayadayadalabashai, derrama. Vamos servir a mesa. Enquanto você ouve o louvor, os que puderem, feche os olhos. É um momento de intimidade com Deus. É nesse momento que Deus derrama no seu amor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Aleluia. Sim, neste sangue lavado, Aleluia. com roupas que Glória a Deus. os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Sim,
este sangue lavado, mais alto que a neve serei. Jesus disse: fazer isso em memória de mim, para que vocês se lembrem do meu amor, do amor que lança fora todo medo, um amor inigualável. Porque na caminhada de vocês vão precisar ter a certeza desse amor. E esse é um momento de ceia, esse é um momento de presentes, de bênçãos espirituais disponíveis para cada um de nós. E muitos paralisados pelo não mereço. Nenhum de nós merece, mas o sangue de Jesus está sobre nós. Creia no poder do Senhor, creia no poder dele para te perdoar, para que você possa sentar de forma digna, com as vestes lavadas pelo sangue, e usufruir desse amor nessa manhã. Há uma pessoa que entrou aqui com desejo de suicídio. Eu não vou perguntar quem é. Seja quem você for, venha da onde você vier, coma e beba esse vinho e seja sarado e vença esse espírito, porque o Espírito do Senhor é maior e esse momento da tua vida vai passar. Ele disse aos seus: esse é meu corpo que dou em favor de vós. Comamos, bebamos, primeiro comamos e sejamos curados e recebamos perdão e amor de Deus. Aleluia. Podemos servir o vinho. O medo está sendo dissipado nessa mesa. Pelo amor de Deus. Que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Aleluia. Sim, Este sangue lava. Para o mais pobre Pecador. pois que mais alvos que a neve, Aleluia. o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Alvo, alvo mais que a neve. Alvo, alvo mais que a neve. Sim, sim, este sangue lavado, mais alto. O que a neve serei. Alvo mais, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais salvo que a neve. Adalabaxaia sai. Não temas, diz o Senhor,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Isaías 41:10. Você sabia que Davi enfrentou o gigante? E venceu o gigante? Davi se tornou gigante. Sabe qual foi o segredo de Davi? 5 pedrinhas. Eu vou fazer um desafio para você essa semana. Ele pegou as 5 pedrinhas e jogou na cabeça, na testa, na mente do inimigo. Durante essa semana, você vai selecionar 5 pedrinhas. Pastor, você vai andar com pedra no bolso? Não. Cada pedra é um versículo. Cada pedra é um versículo. Deus está comigo. O que poderá me fazer? Aqui temerei. O que poderá me fazer o homem? Se eu passar pelas águas, não vou afundar. Se eu passar pelo fogo, não vai me pegar. Escolha. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada. Escolha as tuas 5 pedrinhas. Uma na segunda decora, na terça decora outra, na quarta, na quinta, na sexta, de preferência as 5 na segunda. Mas se não conseguir, e toda vez que vier aquele negócio na tua mente, tu pega essa pedrinha e declara, joga na testa do maligno, faz que nem Davi, e tu vai ver como tu vai se tornar um gigante. Aleluia. Que gafanhoto que você vai ser. O gafanhoto vai crescer que nem o incrível Hulk e vai derrotar os gigantes. Guarde isso essa semana, porque Deus quer te dar a vitória. Vamos ficar de pé. Esse é o sangue maravilhoso. Diga assim: eis aqui o sangue mais valioso de todo o universo, de todos os tempos. Esse é o símbolo aqui representado. Aqui está a nova aliança. Tudo que foi falado, tudo que foi pregado, só subsiste por causa desse sangue, por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de alegria. O sangue foi derramado. O perdão se chegou sobre o homem, sobre o ser humano. Mas o Espírito do Senhor foi derramado também, porque Jesus subiu e está à destra do Pai. Senhor, é com muita alegria agora que proclamamos o teu sangue derramado e proclamamos que Jesus Cristo vive. Você pode proclamar comigo? O meu Jesus está vivo, reinando para todo e sempre. Um dia Ele voltará. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Bebamos agora. Porque Ele vive? Dá o porquê Ele vive? Porque Ele vive? Você não leva sozinho? Vamos só celebrar com essa música. Quem crê que Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Os meus pecados, mas o Rei do
túmulo vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Exalta, jubila! Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só a igreja! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não precisa ter medo não. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus! Porque Ele vive, aleluia, não há razão para temer. Vamos estar aqui. Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Regina, antes de você sair, eu preciso falar com você, por favor. E vamos dar as mãos, vou encerrar. Passamos já 5 minutos. Pai, obrigado por essa manhã na tua casa, por essa ceia maravilhosa diante de ti, da tua presença. Eis, Pai, aqueles que são chamados, que se sentem gafanhotos, que saem essa semana para se tornar verdadeiros gigantes, pela certeza do teu amor e poder, e pelo coração cheio do teu amor. Lembra dos versículos para eles, Senhor amado, e faça-os batalhar contra o inimigo, contra o Golias que se levanta. Leva-nos agora em segurança, debaixo, Senhor, da tua mão poderosa, da tua mão protetora, no nome santo de Jesus. E que o amor do Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito, estejam conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!